Aleluia. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, nessa noite. Pai, obrigado por nos libertar. Pai, obrigado, nós rendemos graças a Ti pelo Teu operar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado. Pai, nós rendemos graças, Senhor, e nos alegramos e declaramos que somos filhos livres. Ei, você está entendendo que o Senhor já está falando conosco? Nós somos livres. Ei, quando as pessoas dizem: quem é você? Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos livres. Pai, muito obrigado por nos libertar. E nós já declaramos o Teu agir nessa noite. Os céus abertos nessa noite. Em nome de Jesus. Todo espírito de medo batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Pois nós somos livres, Senhor, no nome de Jesus. Todo impedimento, todas as barreiras, tudo que queira impedir dos Teus filhos receber a Tua palavra nessa noite, nós já repreendemos no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para operar no nosso meio, do Teu jeito, da Tua forma, no nome de Jesus. Nós declaramos que enquanto a palavra seja ministrada nessa noite, pessoas venham ser libertas, Pai, de quem sabe de pensamentos maléficos que não provém de Ti. Nós declaramos cura nessa noite. Nós declaramos o Teu agir e o Teu favor, Pai, em nome de Jesus. E assim nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Pode sentar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Aleluia. Para nós adorarmos e bendizer o nome santo do Senhor nessa noite. Aleluia. Hoje é um culto de oração. Você já rendeu graça ao Senhor nessa noite? Você já preparou o seu coração para receber a boa palavra? E como de costume, se você quiser ir ao banheiro ou tomar uma água, você é livre, porque logo mais nós já vamos estar ouvindo a mensagem para logo após nós estarmos orando. Você que tem o seu pedido de oração nessa noite, pode anotar aí, logo mais nós vamos estar orando. Quem sabe você diz: mas eu não tenho nenhum pedido. Ao decorrer da mensagem, o Senhor vai estar falando conosco, vai estar nos direcionando para a gente estar orando também. Tem também um casal ali que está nos visitando nessa noite. Como é que a igreja quer dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade, meus irmãos. Estamos na casa do Pai. Amém? Eu já quero chamar aqui o Bruno. O Bruno vai estar nos dando a honra de trazer a mensagem de Deus nessa noite. Bruno, Maiane estão aqui servindo e vai nos trazer essa honra. E nós já vamos estar orando. Se coloque de pé e vamos orar. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por este casal abençoado que o Senhor tem direcionado, Pai. E nós já Te agradecemos porque é resposta de oração. Nós já Te agradecemos porque nós vemos o mover, o Teu agir, Pai. E nessa noite nós declaramos os céus abertos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor inspirando, trazendo a Sua mensagem, Pai, através desse grande instrumento dele, seu Pai. Em nome de Jesus nós declaramos o Teu agir, o Teu favor, Pai. Em nome de Jesus, usa, surpreende Ele nessa noite e a Tua igreja. E nos alimenta com a Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seja guiado, meu irmão. Fica à vontade. Aleluia, que honra, viu, amados? Como é bom estar aqui, né? Que alegria, que bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra. Agradecer ao pastor Adriano, a Natália, a liderança da igreja que está aqui hoje também. E para mim é uma honra, né? Poder estar aqui na Igreja do Senhor do Bonfim. Eu tenho duas alegrias, né? Uma delas é que eu pude estar na igreja de Juazeiro, quando a igreja começou, tem 12 anos lá, eu estou 12 anos lá. E outra foi que eu tive a oportunidade de vir, Senhor do Bonfim, no primeiro evangelismo que teve, juntamente com a igreja de Juazeiro também. Então, eu amo essa igreja e me faço parte dela também, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui e estar falando de um culto de oração que eu amo tanto, que eu gosto tanto de falar, que é oração. Eu acredito que é um dos meus cultos preferidos, é o culto de oração, porque a gente precisa
aprender sobre a oração. E o bom do nosso ministério, o Verbo da Vida, geralmente, culto de oração, a gente fala um pouquinho a respeito de oração e depois a gente ora, para a gente poder ter um entendimento, para a gente não fazer algo sem saber o que está fazendo, né? Porque às vezes a gente vem e aprende tanta coisa lá fora, mas a gente precisa ser ensinado pela palavra, né? E o próprio Jesus, ele ensinou sobre a oração, né? Ele foi o professor sobre isso. E o irmão Kenneth Rega, ele fala num dos livros dele sobre a oração, e ele compara a oração como um esporte, né? Tem o futebol, tem o handebol, tem o vôlei, tem o basquete, né? E ele compara a oração da mesma forma. Existem tipos de oração. Tem oração de concordância, oração de petição, oração de consagração, oração de salvação, quando a pessoa precisa aceitar Jesus. Tem a oração em línguas. Todos são esportes, ou todos são orações, né? Levando para o esporte, mas cada um tem a sua regra. Por exemplo, você não pode jogar futebol usando a regra do vôlei, porque se você pegar com a mão, é falta. E se for dentro da área, é pênalti, né? Mudou a regra agora também, né? Tem uma regra no futebol agora na Copa do Mundo que a questão da bola bater na mão do jogador é pênalti, não é? Porque nos esportes as regras são mudadas, mas na palavra, a regra de oração que foi com Jesus há 2000 anos atrás não muda. Ela permanece a mesma e eficaz. O que a gente precisa é aprender o que a palavra está nos ensinando e praticar. Como eu falei, existem vários tipos de orações, né? E eu vou falar um pouquinho a respeito de duas, só para a gente ter um entendimentozinho básico, para depois eu falar de uma oração, né? Que é a oração de concordância, que está lá em Mateus 18, 19. Como eu falei, nós vamos estudar um pouco e depois nós vamos estar orando, amém? Mateus 18. Aleluia, Pai Deus é bom todo o tempo. Mateus 18, 19. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim: também vós digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Aqui é a oração de concordância, né? Quando 2 pessoas ela ligam em concordância, lembrando que a oração ela tem que estar em concordância com a palavra. Quando você vai concordar com alguém, é algo que esteja na vontade de Deus, né? Por exemplo, você vai orar com alguém pelo emprego, e esse para um emprego melhor, você vai concordar com ela, lógico, porque você sabe que é da vontade de Deus que a pessoa prospere, amém? A não ser que esse emprego venha ser fora da palavra de Deus e vai tirar a pessoa da comunhão com o Senhor, amém? Outra passagem é Deuteronômio 32, 30. Aleluia, Pai, Deus é bom em todo tempo. 32, 30. Deixa eu ver se eu não estou. Amém? 32, 30. Aqui está falando que como poderei que um só persegue 1000 e 2 fizerem fugir 10.000, se sua rocha não estivesse vendido, se o Senhor não tivesse entregado. Eu não vou entrar no contexto da história, mas ele está falando que um coloca 1000 para correr, né? 2 era para colocar 2.000, pela lógica matemática, né? Mas a matemática de Deus é diferente. A Bíblia diz, né, que um bota 1000 e 2 coloca 10.000. Amém? Então é multiplicado. Por isso que a importância da gente entender os tipos de oração. No caso aqui ele está falando da oração de concordância. É quando você junta, você liga, a sua oração concorda com alguém e isso multiplica a sua força. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a oração de intercessão, certo? Lá em 1 Timóteo 2. Perdão, gente, Hebreus 13, 18. Timóteo também fala, mas eu vou para Hebreus agora. Amém? Aleluia, Pai, Deus é bom. Diz assim: orai-vos por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo que querem portar-se honestamente. Aqui é Paulo, né, pedindo oração, intercessão.
Então, a oração de intercessão é diferente da de concordância. A de concordância você está orando com alguém ao seu lado, né? Concordando com algo. A de intercessão, geralmente, você está intercedendo por alguém ou por algo, e às vezes a pessoa ela nem sabe que você está orando por ela. Por exemplo, eu sou resposta de intercessão, por exemplo, da minha irmã, que é cristã. Na minha casa só tinha ela, então ela orava intercedendo para que um dia eu pudesse encontrar Cristo. E hoje eu me tornei um cristão, e eu sei que boa parte disso, amém, é por causa da oração dela. Foi uma resposta, então ela usou a oração de intercessão. Amém? Vamos agora para Números 21, 7. Aleluia, Pai. O Senhor é bom todo o tempo todo. Todo mundo achou? Amém? Pronto. Pelo que o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, né? Aqui Moisés ele está intercedendo pelo povo porque o povo cometeu algo de errado. Então nós hoje podemos interceder por pessoas lá fora que ainda não conhecem a palavra, que estão praticando algo de errado, para que o Espírito Santo ele venha convencer a pessoa, né? Da palavra do Senhor, amém? Mas por que eu estou falando sobre esses tipos de oração? Sempre que eu vou ministrar, não tem como eu falar do departamento infantil, né? Eu servi no departamento infantil, lá em Juazeiro, mais ou menos, acho que 8 anos. Foi lá que eu conheci minha esposa. Nos encontramos lá no departamento infantil. Então, assim, a gente sempre ministrava isso para as crianças. Então, da mesma forma que no templo a gente está sendo ministrado, a gente aprende sobre oração, sobre vários outros assuntos, as crianças lá também estão aprendendo. E a gente dava um estudo sobre todas as orações. Eu acho que durante 3 meses a gente sempre pegava todo tipo de oração e ensinava eles. Para quê? Para que eles possam já, desde pequeno, já ir aprendendo. Para quando eles crescerem, eles não precisem errar. Eles vão fazer a oração certa. Porque muitas vezes, quando a gente não tem o entendimento da oração, a gente acaba fazendo errado. A gente acha que está fazendo uma oração certa e eficaz, mas muitas vezes nós não estamos fazendo oração eficaz. Nós estamos errando. E as crianças, né? Elas já vêm com o HD todo novinho, todo pronto. Então, o que você vai colocando na mente dela, ela vai aprendendo, vai aprendendo. Então, não tem como ela errar. A gente, muitas vezes já adulta, a gente vem com algumas consciências de orações, né? Ah, Deus escuta tudo, Deus escuta tudo. Calma, não é bem assim. Você tem que ir para a palavra para ver o que é que você está pedindo em Deus. Amém? Agora, nós vamos para Lucas. Aleluia, Pai, o Senhor é fiel. Pronto. A gente agora eu vou falar, dei uma pincelada sobre os tipos de oração, né? No Rema tem essa matéria, né? Oração que prevalece. Sei que muita gente já viu ela bem detalhadinha. E agora a gente vai estar falando um pouquinho Mateus e Lucas. Vão ser as 2 livros que a gente vai estar falando, amém? Em Lucas diz assim: Jesus estava orando em certo lugar. Quando ele terminou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Né? Aqui, Jesus ele estava orando em um lugar. Nós podemos orar em qualquer lugar, no nosso quarto, na sala, andando em um ônibus. Mas Jesus ele estava num certo lugar. A Bíblia não diz qual era o lugar, mas ele tinha um tempo de oração e de intimidade com Deus, que todos nós precisamos ter. E o interessante é que um discípulo, a Bíblia fala, que pediu a ele para ensinar. E se você for analisar, Jesus já tinha feito vários milagres, várias curas. Então, ele mesmo disse: rapaz, esse homem, a oração é que faz tudo isso. Porque ele entendia que tudo que Jesus pedia ao seu Pai, ele era respondido. Então, consequentemente, aquele discípulo, as orações dele não estavam sendo respondidas. Porque você só pede para ser ensinado por algo que você provavelmente não sabe ou está fazendo errado. Amém? Então ele chegou até Jesus e disse: Senhor, nos ensina como orar, né? Aí ele dá o exemplo de João, né? Que João ensinava os discípulos dele, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Aí aqui Jesus vem com uma oração modelo, né? Que diz assim. Então, ó, aí vem, que é o conhecido Pai Nosso, né? E aqui na minha Bíblia, na versão em cima, está dizendo oração modelo. Amém?
Só que eu queria que a gente fosse agora para Lucas, ou para Mateus, certo? 6:5, que eu vou ficar lendo as duas partes, Lucas e Mateus, para a gente entender. Porque as duas falam sobre a oração do Pai Nosso, né? Só que um é por Mateus, escrevendo, e a outra é por Lucas. Certo? Lá em Mateus, versículo 5, fala, né? Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Mas quando os orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que insecretamente te recompensará. Amém? Por que eu fui para lá? Porque Jesus ele estava dizendo aqui como é que devia se orar, né? Como é que devia a fazer a oração. E no outro, você vê que o discípulo viu ele fazendo. Então, ele ensinou, ele praticava. Ele só não ensinou, ele também praticou. Amém? Aí vamos para o 7. Ele diz, orando, não useis de vãs repetições. Quando ele fala vãs repetições, é algo inútil, oco. É quando você está orando sem sentido, só por orar. Não tem um fundamento. Você não tem algo que você está assim, eu quero orar para isso acontecer, eficaz. Você está orando por orar. Vã significa oco, inútil. Amém? Aí diz repetições, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de o pedirdes. Pronto, agora a gente vamos lá para Lucas 10, ou 11, Lucas 11, versículo 2, que aqui ele vai ensinar a oração modelo, que se você for olhar também em Mateus, no subtítulo também está dizendo, oração modelo. Amém? Amém, aleluia. Amados, então, aqui é Jesus ensinando a oração modelo. Como eu disse, não é errado você orar o Pai Nosso, orar normal, certo? Falando, como está na Bíblia, é certo. Com certeza, você pode fazer isso, mas você tem que falar entendendo o que você está falando. Da mesma forma quando a gente louva ouvindo uma música. Você não pode cantar uma música só por cantar. Você vai cantando, falando, declarando a palavra, entrando no seu coração e você entendendo aquilo que você está falando. Porque senão vai ser só uma música que você está cantando. Amém? Então vamos lá para a oração modelo. Ele disse assim, ele então lhe disse, quando orares, dizei, primeiro passo, Pai. Por que ele disse Pai? O Pai Nosso, né? Porque a gente tem que ter um entendimento que para quem a gente está orando, não é para uma pessoa que está distante. Por exemplo, eu tenho uma filha, né? Ela vai fazer 3 anos, ela me chama de pai e ela está próxima de mim. Então ela já sabe, qualquer coisa que ela precisa, ela já chega a mim. Geralmente ela pede mais a mim do que a mãe. A esposa diz que ela é meu grude, né? Ela vem mais atrás de mim. Mas assim, o pai, porque Jesus falou Pai Nosso, porque a gente tem que entender que a quem a gente está pedindo é alguém próximo, é como se fosse um pai mesmo. Não é, alguém, não é um Deus que está distante, que você não pode falar, que você não pode conversar. Pelo contrário, ele quer ter comunicação com você. E a Bíblia fala que mesmo ele sabendo que a gente vai pedir, ele quer que a gente abra a boca e peça. É igual a minha filha, eu quero que ela chegue para mim e diga o que ela quer, o que ela não quer. Tem coisas que eu sei qual é o melhor para ela, mas eu quero que ela chegue e deseje e fale para mim, para que eu possa dar a ela. Amém? Então o primeiro passo na oração, ele diz assim, Pai Nosso, né? Santifica o teu nome, né? Quando ele fala assim, santifica o teu nome, quando a gente começar a orar, a primeira coisa que a gente tem que ter um entendimento é que ele é o nosso Pai. O segundo é, quando a gente começa a orar, a gente tem que começar a levantar as mãos e dizer, Pai, obrigado, porque Tu és o Criador do céu, da terra, Teu nome está acima de todo nome. E você começar a dizer quem é Deus, quem é o seu Pai. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que criou desde o princípio. Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai que entregou o próprio Filho para morrer em favor da gente. Então, assim, o segundo passo é você começar a declarar, santificar o nome do Senhor. O terceiro passo que ele fala é, venha o teu reino. Quando você estiver orando, você vai pedir o reino de Deus, que é no céu, para estar na terra. O que é que tem no céu? O céu tem saúde, prosperidade, alegria, paz, amor.
Então, você começa a dizer, Senhor, que venha o teu reino. Se naquele momento você está sentindo algo, tristeza, alguma coisa do tipo, você começa, Pai, obrigado porque eu tenho paz. Porque assim como está no teu reino, tem aqui na terra também. Então, eu posso ter. Aí ele diz aqui, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a vontade de Deus é que o que tem no céu também possa ter na terra. A gente tem que chamar as coisas do céu para cá. E como eu falei, o que tem no céu? O céu tem ruas de ouro, no céu tem paz, no céu tem tranquilidade. Amém? Então, quando a gente formos orar, a gente precisamos ter esse entendimento, que não é só uma repetição, é algo que você está fazendo consciente. Amém? Aí ele diz aqui, dai-nos cada dia nosso pão cotidiano. Está falando sobre suprimento, né? Que Deus ele supra as nossas necessidades todos os dias. Lá em Isaías 1,19, se eu não tiver falho, diz, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, a cada dia Deus vai dar o pão. E Ele sempre vai dar algo novo. Cada dia, porque cada dia Ele vai estar suprindo a gente nas nossas necessidades. Amém? Quarto passo, que Ele fala aqui, né? O quarto não, já estamos no quinto, né? Perdoa os nossos pecados, né? Quando a gente estiver orando, se a gente fez algo de errado, se a gente cometeu algo, a gente precisa pedir perdão também ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele, além de perdoar, Ele diz que agora nós somos puros. Então, quando a gente estiver orando também, se a gente fez algo de errado, se a gente pecou, errou, nós podemos errar, nós podemos viver na prática do erro. Amém? Então, a gente precisa pedir perdão a Deus. Próximo passo. Ele fala, pois também perdoamos todos que nos devem. Então, da mesma forma que nós pedimos perdão a Deus por algo que nós cometemos de errado, nós precisamos também perdoar o nosso irmão. Porque senão Deus não vai nos perdoar. A Bíblia fala que nós precisamos perdoar uns aos outros. Amém? Então, esse é o próximo passo que a gente faz na oração. A gente começa, se alguma pessoa nos magoou, se algumas pessoas não falou algo que a gente ficou ofendido, a gente precisa pedir perdão ao Senhor também. Amém? E o próximo passo é, e não nos deixei cair em tentação, né? Que a gente precisa também pedir ao Senhor que Ele nos guarde, nos proteja, que a gente não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que Ele nos deixe na mesma direção, olhando para o Senhor, olhando para o nosso alvo, que Ele venha cada dia estar guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando a nossa vida, para que a gente não venha errar. A Bíblia fala que a gente deve fugir, né, da tentação, né? Amém? Então, a gente precisa na oração também falar isso. E no final, mais livrar-lhes do mal, né? Então a gente também precisa dizer, orar ao Senhor para que nada de mal venha nos acontecer. E a palavra dele diz que as suas misericórdias, elas se renovam de dia após dia. Sabe, amados, a gente passa por cada situação, e se a gente pudesse ver nos olhos espiritual, onde Deus nos livrou, Deus nos livra de várias maneiras e de várias formas, né? Eu mesmo, graças a Deus, já me livrou várias vezes que eu falei que só podia ser Deus me livrar disso aqui, porque não tem como. Então, essa oração que Jesus ensinou é uma oração, como eu falei antes, você pode orar ela repetindo, não tem problema. Fala ela, a oração Pai Nosso que está no céu, normal. Mas quando você fazer isso, você fazer com o entendimento do que você está falando. E também você pode fazer dessa forma que eu falei. Quando você começar a orar, não precisa ser ela, né, repetida, mas falar dessa forma. Cada passo na sua oração, você está falando essas coisas. Amém? Então, amados, era isso, né, que eu tinha para falar hoje. Sei que hoje é culto de oração, uma parte do ensino, para que a gente realmente possa praticar, né? Como eu falei, uma das coisas que eu amo no Verbo da Vida e faço parte também, que a gente é ensinado, né, no culto de oração e depois a gente pratica, né? Para a gente poder ter esse entendimento, que a gente precisa conhecer o que as Escrituras falam a respeito de algo e praticar segundo elas. Amém? Vou chamar o dirigente aí. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por essa boa e rica instrução. Você já tinha ouvido esses detalhes do Pai Nosso? Ou você apenas repetia ele? Que a palavra do Senhor, ela é rica. Rica em detalhes, a qual nós precisamos estar atentos para sabermos orar e no que pedir. Já observou que tem gente que diz, o irmão está orando por dinheiro, por isso.
Mas, irmãos, nós vamos pedir recurso a quem? Se não for ao nosso Pai. Não é ao nosso Pai que nós temos que pedir? Amém? Então nós aprendemos aqui instruções poderosas, a qual nós já vamos aplicar ela. Amém? Você tem algum pedido de oração específico? Uma causa